Olá, queridos, paz do Senhor para todos. Estamos mais uma vez aqui para partilhar com vocês o nosso estudo sobre a Páscoa. Nós precisamos voltar ao livro de Êxodo, no capítulo de número 12, a partir do verso 12 ao 14, o Senhor vai falar ao povo de Israel que está preso no Egito, porque lembramos que o faraó que assumiu agora o cargo, ele não se lembrou de José, não se lembrava de José. Então o povo de Israel começou a sofrer nas mãos do novo faraó, e então o povo começou a trabalhar arduamente nas mãos dos egípcios. No capítulo 2, verso 23 e 24, a Bíblia disse que os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então, nós precisamos entender a Páscoa e temos que voltar ao livro do Êxodo, quando o povo de Israel está clamando a Deus por libertação. O povo está clamando a Deus porque não aguenta mais já. Está debaixo das mãos dos egípcios, do faraó. Então Deus começa a dar algumas diretrizes de como deveriam fazer isso. A primeira é que eles deveriam matar um cordeiro, né? A primeira exigência de Deus era separar um cordeiro, um cabrito, de um ano sem defeito. Isso está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 12, verso 3 ao 5. Então eles precisariam separar o cabrito de um ano sem defeito, e então o sangue desse cordeiro, eles deveriam então pintar as suas portas, e quando o anjo do Senhor iria passar pelo Egito para matar os primogênitos, aquelas portas que estavam pintadas com sangue, o anjo do Senhor passaria por cima. E ali vai tomando forma o significado da palavra Páscoa, que significa passar por alto, passar por cima. Então, aquele sangue era a obediência de Deus. Aquele sangue na porta era a obediência à palavra, à voz do Senhor. Até então, o Senhor tinha mandado 9 pragas, e era a primeira praga é a praga do sangue, né? O rio se converteu em sangue. Depois vem a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, o gado começa a morrer, começa a surgir úlceras, graniços, galfanhotos, as trevas e, por fim, então, a morte dos primogênitos. Também o filho de Faraó foi ceifado a sua vida naquela oportunidade. Então, o faraó então liberta o povo vai para o deserto juntamente com Moisés na sua liderança, e então eles aplicam esse ritual, esse cerimonial. Desde então, a Bíblia vai nos dizer que eles então colocam essa cerimônia, esses símbolos começam a partir dali em adiante. Todos os anos eles celebravam a Páscoa. No capítulo 12, verso de número 27, nós vamos ter um questionamento dos filhos das pessoas que nasceram no deserto e não entendiam muito bem o que estavam a fazer os seus pais. Então eles vão perguntar e vão dizer: olha, o que são todos esses símbolos? E então, no capítulo 12, verso 27 de Êxodo, se você quiser acompanhar ali na sua Bíblia, está a explicação que os pais deveriam dar aos seus filhos, porque os filhos sempre têm perguntas e os pais deverão estar preparados para responder as perguntas que os filhos fazem. Então, a Bíblia disse no capítulo 12 do livro de Êxodo, verso de número 27, diz assim: E o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Essa era a explicação que os pais davam aos seus filhos quando eles perguntavam sobre a Páscoa. Após Jesus, a Páscoa mudou a sua forma, mas não mudou o seu significado. O significado verdadeiro da Páscoa é a libertação através do sangue do Cordeiro. A Páscoa nos tempos de Jesus mudou a sua forma, mas não mudou a sua importância. Interessante é que esse sangue foi derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus, que foi oferecido por nós, é a redenção da nossa vida, da nossa história. Então esse Cordeiro se entregou, Deus deu esse Cordeiro para o perdão
dos pecados da humanidade e através do seu sangue nós ganhamos então a nossa liberdade. Pelo sangue de Jesus, hoje nós vivemos em liberdade. Ele foi o sacrifício que nos trouxe a liberdade. E agora, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, Paulo disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante é que a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo vai escrever dizendo, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Ele nos proporciona a verdadeira liberdade através do seu sangue. Essa comemoração deve ser lembrada todos os dias, não somente quando nós comemoramos esses dias na agenda quase mundial. A nossa Páscoa ela foi personificada em Jesus. Jesus é o Cordeiro que nos libertou. Nós vivíamos numa vida de escravidão, nós vivíamos no caminho do pecado, mas um dia o Senhor lembrou-se de nós, Ele pagou o preço por nós, através do seu sangue nós ganhamos a nossa liberdade e graças a Deus por isso. Isso aí significa a Páscoa. Páscoa somos libertos pelo sangue de Jesus e assim como o povo foi liberto também através do sangue do Cordeiro. E nós estamos, igual que o povo de Israel, estava a caminho de Canaã, nós estamos a caminho da Canaã celestial. É por isso que nós aceitamos que essa liberdade veio até nós. Algumas coisas aconteceram na sexta, no sábado e no domingo que nós comemoramos nesse final de semana. Nós comemoramos a Semana Santa, como é chamada, sexta, sábado e domingo. Sexta é chamada de Sexta-feira de Paixão, sábado é o dia do silêncio, e domingo é o dia da ressurreição. Algumas coisas aconteceram na sexta. Na sexta, Jesus vai ser crucificado, vai ser posto no madeiro, no meio dele 2 ladrões, um à esquerda, um à direita. Um se arrepende e confessa Cristo como Salvador. Jesus então olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele alcança a salvação mediante a graça, porque a salvação não é mediante obras ou mediante mérito humano. A salvação é simplesmente pela graça infinita, incalculável, imedível de Deus. Então aquele ladrão alcança sua salvação pelo arrependimento que teve naquela oportunidade e reconheceu que Jesus era o Cristo. Ele morre e os soldados vão conferir que ele morre, então vai atravessar uma lança no seu lado e 2 homens escondidos, discípulos que acreditaram nele, um chamado José da Arimateia e outro chamado Nicodemos, que é aquele homem de João 3 que foi conversar com Jesus de noite. Então eles vão descer o corpo de Jesus, vão enrolar nos lenços e vão colocar no túmulo onde que jamais alguém esteve já antes. Então vão colocar Jesus no túmulo. Na sexta-feira as mulheres choram, os discípulos estão inconformados, alguns deles não entendem o que está a acontecer, outros negam, outros se suicidam. Muita coisa aconteceu na sexta-feira, que nós chamamos sexta-feira de crucifixão. O propósito de Deus na vida de Jesus estava completo, porque antes de morrer ele disse, Pai, está consumado. Então toda a obra proposta na vida de Jesus foi realizada e na sexta-feira estava então iniciando um processo mais maravilhoso ainda, porque Jesus sempre pregou sobre o reino de Deus, o reino dos céus, não o reino terreno. Então ele veio estabelecer na terra o reino de Deus. Na sexta-feira rodaram a pedra e então os soldados ficaram ali de guarda para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus, porque esse era o pensamento dos soldados e da liderança religiosa e política naquela época. Chegou o dia sábado, dia do silêncio, muitas pessoas estão voltando a fazer o que antes fazia, porque o show acabou, as comemorações acabaram, as multidões foram dispersas, alguns voltando para suas cidades, outros voltando a fazer as suas atividades, porque a festa, as comemorações
e o espetáculo havia acabado. Sábado passa muito rapidamente na Escritura Sagrada e logo de manhã bem cedo vem Maria e outras mulheres, vêm ao túmulo e não encontram Jesus e a pedra está rodada, a pedra está fora do lugar, podendo dar entrada ao túmulo, né? As mulheres então vão chamar Pedro, João e alguns discípulos. Eles entram ali e realmente comprovam que o Senhor Jesus não estava ali. Jesus, então, como se fazendo alguém que limpa o jardim, fala com a mulher e diz, olha, porque você procura dentre os mortos aquele que vive, porque você procura dentre os mortos ao vivente. Maria então percebe que é Jesus, então ele se dirige a ela dizendo, vai lá e avise os discípulos que eu tenho ressuscitado. Então Jesus começa a aparecer a várias pessoas, a muitas pessoas, e interessante é que esse facto de aparecer aos discípulos foi tão notório que mudou toda a mentalidade dos discípulos. A ressurreição de Jesus é tão real que fez com que pessoas morressem por causa dessa verdade. A ressurreição de Jesus foi tão real, tão verdadeira na vida dos discípulos que fizeram com que eles tivessem mortes horríveis defendendo essa verdade. Jesus ressuscitou, ele está vivo. O túmulo está vazio, mas o trono está cheio, né? Ele está sentado no alto e sublime trono, como Isaías disse. E o seu túmulo e a sua cruz ficou vazia. Ele tomou nosso lugar, ele pagou preço, ele nos libertou através do seu sangue. Nós não adoramos um Deus que estava vivo e morreu, nós adoramos a um Deus que morreu, mas agora vive para todo sempre. Comemore a Páscoa. A Páscoa é Cristo. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Que nesses dias você possa tomar consciência do sacrifício que Jesus fez pela tua vida. Que você possa tomar consciência do sacrifício que Jesus fez por você, pela tua vida, pela tua família. Que você possa ter consciência da verdadeira Páscoa. Que além de chocolates, coelhos, ovo de Páscoa, a verdadeira celebração é que Cristo morreu e ressuscitou e através do seu sangue nos deu livre acesso ao trono da graça. Através do seu sangue comprou para nós a nossa própria liberdade. Que nós possamos compreender isso e viver a verdadeira Páscoa, que é a liberdade através do sangue do Cordeiro. Deus te abençoe.